Bora falar de Fluminense, minha rapaziada, sejam bem-vindos mais uma vez ao Quintal Tricolor e vamos falar de Fluminense e Vitória, porque o nosso Tricolor embarcou e já desembarcou lá em Salvador e o Fluminense vai ter alguns desfalques para essa partida e mudanças no time principal por conta de suspensão principalmente, tá? Por conta de lesão, a gente já vem sofrendo há bastante tempo e aí todo mundo já sabe, Thiago Silva não joga, Kevin Serna não joga e por aí vai. Lelê também, que tá fora já há bastante tempo. Então a gente vai falar muito sobre esse Fluminense que amanhã joga com Vitória lá na Bahia e a gente precisa muito dessa vitória, rapaziada. O Fluminense tem uma ótima oportunidade de chegar aos 39 pontos e aí chegou aos 39 pontos, minha rapaziada, é muito difícil de que o Fluminense não consiga fazer 6 pontos até o ano acabar. Não é possível que o Fluminense vai conseguir fazer a gente sofrer e passar perrengue de novo. O ano melhorou e melhorou demais depois que o Fluminense conseguiu engrenar algumas vitórias, conseguiu alguns bons resultados no Campeonato Brasileiro. A gente está vindo de 3 vitórias seguidas. Não vai atrapalhar o final de semana do nosso tricolorão, hein? Não vem pra cá atrapalhar o final de semana da gente, não. A gente quer passar o final de semana tranquilo, Fluminense. E a gente conseguiu, bater lá em cima. 11ª colocação, para quem estava na zona de rebaixamento, a gente mudou muita coisa. Quem estava na lanterna outro dia, a gente já melhorou demais. Então o Fluminense está na 11ª colocação, uma vitória não nos garante passar para a 10ª, tá? A gente continua sendo 11º em caso de vitória, lógico. Se o Criciúma também vencer, vai depender de uma combinação de saldo de gols e tudo mais. Só que a princípio venceu, se mantém pelo menos ali na 11ª colocação, mas ainda está tudo muito embolado. Uma derrota pode custar muita coisa para o Fluminense e a gente vai falar sobre isso e outras notícias do nosso tricolor nessa noite para você que está aí do outro lado. Mas antes, te pergunto, já conferiu se está inscrito no Quintal Tricolor? Já conferiu a inscrição aí embaixo? Ainda não conferiu? Confere, se não tiver inscrito, dá essa moral pra gente e deixa também aquele curtir que é muito importante, tá, minha rapaziada? Não deixa de acompanhar o nosso vídeo até o final e lá no final deixar aquele comentário sobre tudo que você está achando nas notícias que nós vamos estar trazendo para você que está aí do outro lado, tá? Vamos começar, rapaziada, falando sobre Campeonato Brasileiro. O cenário atual é esse que vocês estão vendo aí, estou compartilhando a tela com vocês. Fluminense 11º colocado com 36 pontos, como eu falei, vencendo Vitória no jogo de amanhã, 4h30 da tarde. O Fluminense, no máximo, chega aos 39 pontos e ainda assim não consegue alcançar ou superar a pontuação do Vasco, que também joga nessa rodada, que é a 31ª. Mais uma vitória do Fluminense, fazendo com que a gente chegue aos 39 pontos, faz com que a gente fique muito distante da zona de rebaixamento. O Corinthians, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem 32 pontos. O Fluminense hoje tem 36. São 4 pontos de diferença. O Fluminense pode abrir 7 pontos para a zona de rebaixamento. Lógico, vai depender também se Corinthians vai se manter dentro da zona de rebaixamento ou sair. E tem a questão do Vitória também, que é o nosso rival. Mas vencendo o Vitória e o Corinthians conseguindo uma vitória também, de qualquer forma, o Fluminense vai ficar a 7 pontos do primeiro time que está ali dentro da zona de rebaixamento, porque a gente vai desmistificar essa rodada para vocês. Grêmio e Atlético Goianiense. Muito provavelmente o Grêmio jogando em casa vai conseguir essa vitória. Vitória e Fluminense, jogo fora pra gente, lá no Barradão, 4h30, tô contando muito com essa vitória. Tem gente achando que o Fluminense vai pra lá pra empatar. Quando eu falar da provável escalação, vocês vão ver que não é bem por aí. No Maracanã a gente vai ter também, no mesmo horário do Fluminense, o time da Lagoa jogando contra o Juventude. No Allianz Parque vai ter Palmeiras e Fortaleza. Estão vendo que tem uma porrada de jogo amanhã, 4h30, né? E aí, passando pro horário das 6h30. De sábado também teremos Atlético Paranaense e Cruzeiro. Teremos às 19 horas o Atlético Mineiro jogando contra o Internacional. Teremos às 19 horas também Bragantino recebendo o time do Botafogo. Teremos o Criciúma jogando contra o São Paulo às 21 horas. E na segunda-feira nós vamos fechar a rodada do Campeonato Brasileiro com 2 partidas. Cuiabá e Corinthians às 7 horas e São Januário teremos o Vasco jogando contra o time do Bahia. Então, jogos que nós temos que ficar muito ligados nessa rodada. O primeiro confronto, que é um dos mais importantes, só não é mais importante que o nosso, que é o do Grêmio com o Atlético Goianiense. A gente tem que ficar de olho também nessa partida do Atlético Paranaense contra o Cruzeiro. Bragantino e Botafogo não deixa de ser uma partida que a gente não tem que acompanhar, porque o Bragantino está ali no bolo também, com 34 pontos, Criciúma recebendo o São Paulo e Cuiabá jogando contra o Corinthians. São jogos fundamentais para as pretensões do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro, então a gente tem que acompanhar todas essas partidas para poder saber como vai ser a finalização dessa rodada para o Fluminense. Mas repito, rapaziada, o mais importante é que o Fluminense
vença o jogo, tá? Para amanhã, o Fluminense tem alguns desfalques que já vem de algum tempo. Thiago Silva, que nessa sexta-feira está completando um mês fora dos gramados. A gente tem o Kevin Serna, que teve uma lesão e muito provavelmente só volta na próxima temporada. E o Lelê. Esses três estão no departamento médico já há algum tempo. Mas tem outros jogadores como Renato Augusto, Felipe Melo e Nonato, que também não viajaram e não vão ser opções do treinador Mano Menezes para essa partida. Nonato, Felipe Melo e Renato Augusto. Eu não sei se eu digo que são desfalques ou reforços para o Fluminense. Tinha um outro cara que eu achei que seria reforço, mas não foi. Samuel Xavier está mantido. Não entendi nada. No Fla-Flu disseram que ele estava suspenso depois que tomou amarelo. E aí jogou o último jogo, tomou amarelo e não está suspenso de novo. Então Samuel Xavier, a princípio, está mantido. Trazer aqui para vocês a provável escalação para o jogo de amanhã. Nós teremos Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, Manuel e Thiago Santos. Na esquerda, Diogo Barbosa. Meio de campo, Vitor Hugo, tá? O Vitor Hugo vai ficar com a vaga deixada por Facundo Bernal, que está suspenso por essa partida. Martinelli e Ganso fecham o meio de campo. John Arias, Lima e Cauã Elias fazem o ataque do Fluminense. E o que me incomoda muito é o Lima jogando como atacante mais uma vez. Só que, como eu falei lá no começo, é uma escalação que mostra que o Fluminense não está indo para lá para empatar. Porque se fosse para ir para lá para empatar, o Fluminense mudaria algumas peças aqui, colocaria jogadores mais defensivos, e não foi o que o Fluminense fez, tá? O Fluminense manteve a escalação praticamente igual à do último jogo contra o Atlético Paranaense, somente com a entrada do Vitor Hugo no lugar do Facundo Bernal. Existe a possibilidade do Germancano ser titular nessa partida, mas ainda não tem nada confirmado. A princípio, Cauã Elias se mantém como titular do Fluminense para essa partida contra o Vitória fora de casa, tá? Outra coisa que é importante trazer, o John Kennedy, eu esqueci de falar na hora que trouxe os desfalques, John Kennedy também não pode ser relacionado para essa partida, tá? Mais uma vez, não viajou e não vai ser opção do Fluminense nesse jogo tão importante que a gente vai ter. Estão dizendo por aí que o Fluminense tem interesse no Soteldo. Eu já trouxe até um vídeo aqui falando sobre isso. E hoje, mais cedo, saiu uma informação de que o Fluminense estaria oferecendo John Kennedy, Terãs e Renato Augusto para contar com o Soteldo aqui no Fluminense na próxima temporada. O Santos queria o Renato Augusto. Será que ele não vai querer Terãs e John Kennedy e deixar o Soteldo vir para cá? Seria muito bom para o Fluminense a chegada do Soteldo. Então, para amanhã, o que nós temos é isso, rapaziada. Alguns desfalques, outros jogadores que estão no elenco do Fluminense, como Marcelo, como Keno, vão ser opções mais uma vez, depois de terem desfalcado o Fluminense contra o Flamengo, voltaram contra o Atlético Paranaense, entraram em campo, mas a princípio começam a partida no banco. Mano Menezes não deve fazer nenhuma alteração, além da entrada do Vitor Hugo no lugar do Facundo Bernal, tá? Então, saudações tricolores, a gente está aguardando muito uma vitória do Fluminense nessa partida amanhã. Vale lembrar para todo mundo que está do outro lado, nós estamos com um sorteio em uma rifa de uma camisa original do Fluminense lá no nosso Instagram, no @quintaltricolor. Segue a gente por lá, pergunta, tira qualquer dúvida que a gente vai estar lá para falar com vocês sobre como vai funcionar essa rifa, valeu? Não esquece de se inscrever, curtir o nosso conteúdo, compartilhar e deixar nos comentários qual placar você está esperando para essa partida de amanhã contra o Vitória. Saudações tricolores e o céu é o limite para o Fluminense.